basicamente. Agricultura. Não tinha. Carpintaria existia. Certo? Mas existia ligado à agricultura. O carpinteiro existe para construir a casa e para construir as ferramentas de trabalho para a agricultura. Como é? Há pouco tempo até assisti o filme Robin Hood aí do que está passando na telecine. Hã? Qual é o meio de pagamento que se paga impostos para o governo da Inglaterra naquela época? Com fruto do seu trabalho. Se você planta trigo, você entrega parte da produção do seu trigo para o governo. Se você produz mel, você entrega parte da produção de mel para o governo. Se você é carpinteiro, você tem que construir alguma coisa ou dar suas horas de trabalho, algumas horas, alguns dias de trabalho, ao governo. Digo aquela época medieval aos reis, aos barões. Se você não faz nada disso, você vai ser um serviçal. Se você planta galinha, algumas galinhas você entrega para o governo. Você planta, Desculpa. Eu queria. E assim por diante. Com o surgimento da moeda, do dinheiro, não existia, mas o que facilita? Algo único. Então, por alguns dobrões de ouro, por algumas moedas de ouro que eu tenho, que eu recebo por produzir, eu pago meus impostos. Certo? A estrutura tributária no Brasil é meio complicada. Por quê? Qual é o imposto que seria sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente produz? Sobre o que você trabalha, vários, parte né? que você ganha, Sobre o que você produz. Veja, os impostos tiveram que evoluir conforme a sociedade evoluiu. Né? Então, primeira forma, eu diria, no mundo que se cobrar imposto é sobre a produção do produto. Tá? Então, o primeiro imposto que se paga, que por acaso é o imposto federal, IPI. Imposto sobre produto industrializado. Certo? Tudo que é produto industrializado se paga imposto, IPI. Aí, só que existe o seguinte: existe o caixeiro viajante. Ele compra a mercadoria aqui em São Paulo e vai vender no Rio de Janeiro. Se a mercadoria é produzida em São Paulo, paga-se um IPI X. Se a mercadoria é produzida no estado, paga-se um outro IPI. E esse cara consegue... Ele não paga imposto. Veja bem, ele não produz nada. Ele só comercializa. Ele pega o produto da fábrica A, vende para o cara B, e ele não paga imposto. O governo fecha. Falou assim, então é o seguinte, os estados vão cuidar desse imposto, porque essa estrutura de governo dividida entre uma unidade, como é que se chama? República Federativa, dividida em estados, imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. Se eu vendo uma mercadoria, se eu só comercializo essa mercadoria, eu pago ICMS. Certo? Qual é a grande briga hoje? Se eu pago o ICMS no estado de destino ou no estado de origem de onde ele é produzido? Ora, aí é uma briga legislativa, executiva, judiciária para discutir isso. Eles estão uma empresa no Nordeste. Oi? Eles estão uma empresa no Nordeste. Por quê? É mais barato, não? Porque estão definindo que o imposto é pago no destino.
na origem. E o ICMS em São Paulo é mais barato que nos outros estados. Não, né? Para alguns produtos é mais barato. E aí depende do produto. Legal! Como o nosso estado é dividido em municípios, e aí dentro do município tem o carpinteiro, tem o marceneiro, tem o vidraceiro, tem o, sei lá, cara de serviço, o faxineiro, não, fecha. Bem fechado. O que esses caras fazem? Comercializam mercadoria? Tem os programadores, os caras de informática. Comercializam mercadoria? Não. Produz produto industrializado? O que ele vende? Serviço. Outro imposto básico no nosso país. Imposto sobre serviços. Mesmo assim não fecha tudo. Oi? Tem mais um monte. A cada transação dessa, a gente tem que preencher que documento? Nota fiscal. Sobre a nota fiscal, preciso saber calcular tudo isso. Como é que funciona a nota fiscal? Alguém trabalha com contabilidade? Papelada? Quantas vias são a nota fiscal? 3? Nenhuma agora, é tudo eletrônico. Antiga, no papel. Depende, tinha de 3 e tinha de 5, acho que. 3, 4, 5. Por quê? Uma era do governo, uma sua, uma do destino, uma do transporte. Eu tinha de material, que era 4 vezes 5, a de serviço era 3. Hã? Um monte de nota fiscal para circular com a mercadoria. Ou não. O serviço é 3 porque você manda. Não é uma para você, uma para o governo e uma para o cara. Entendeu? Produtos e ICMS são 5 ou 6, porque é uma para você, uma para o cara que vai receber a mercadoria, uma para andar no caminhão que está transportando a mercadoria, outra para o governo, pelo menos. Uma para o governo de origem, outra para o governo de destino. E o cara tem que fazer o quê? Contas. E aí o governo criou um negócio que vocês já mataram aqui, já falaram por baixo, que se chama nota fiscal eletrônica. O que é isso? Com o advento da internet, com o advento da tecnologia, com a ideia do business to government, vejam, a gente começou falando de B2G, na primeira aula que a gente estava falando de business to business, e falando que o governo compra a mercadoria via internet, faz leilão eletrônico reverso via internet. Uma forma de business to government. É onde o governo precisa de nós como fornecedores para comprar produtos e serviços, mercadorias. Mas o governo também tira de nós o imposto. E para ele cobrar de nós o imposto, ele criou nota fiscal eletrônica hoje. Ele informatizou um sistema que antes era no papel. Aí o cara estava falando ali, ó. Sonegar. Como é que se sonegava? Notas frias. Tinha 2 blocos de nota. Uma que eu mandava para o governo e a outra que eu cuidava da contabilidade de verdade. O famoso caixa 2. Com a nota fiscal eletrônica, o que acontece? Por que não dá? Qual é o processo?
quando eu emito uma nota fiscal eletrônica, eu faço autenticação dessa nota, via certificado digital, na Secretaria da Fazenda de origem e de destino, ou seja, eles já ficaram com uma cópia disso, já mando para o cara destinatário a nota fiscal. O projeto hoje é só trafegar as notas fiscais. Existe um projeto, não lembro se é IT Brasil, onde através de RFID, as mercadorias vão receber um RFID, uma etiqueta eletrônica, e a fiscalização vai ser simplesmente bater no RFID e saber se aquilo bate com a nota fiscal que foi emitida. E aí é um papel a menos, que é o tal do DANF, não vai precisar circular. DANF eletrônico. Com a mercadoria. 20 anos atrás, quando eu tinha 17 anos mesmo, eu trabalhei, fiz um serviço para a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. E a Secretaria de Fazenda fazia lá, eles são divididos em delegacias de diligência. O cara estava me explicando, eles faziam diligência de ficar escondido nos portões de saída das montadoras. E pegar. Não é que elas sonegavam tudo, mas uma partezinha ele dava para sair por fora e saía. A meia dúzia de carro. Na época de hiperinflação. Negócio que acaba fazendo um certo dinheiro. Acontecia sim sonegação fiscal de todos os lados. Certo? Não misturem essa nota fiscal eletrônica com a nota fiscal paulista. Tá? Nota fiscal paulista, aquela que quando a gente vai no mercado, vai no shopping, quer falar CPF? CPF. A venda de comércio, essa nota fiscal paulista, conhecida como nota fiscal paulista, sobre que está se comercializando o produto. É diferente da nota fiscal eletrônica. Tá? Sobre basicamente ICMS, que um dia vai virar Imposto de Valor Agregado. IVA. Está caminhando para isso. Que é o mesmo imposto que dizia o Tax State nos Estados Unidos. É o ICMS. Cada estado pode ter a sua jurisprudência sobre ele. Quanto quer cobrar, para qual produto. Entendeu? Então, eu estava lendo por acaso para essa aula matéria sobre nota fiscal eletrônica. É um dos maiores casos de sucesso no mundo sobre business to government, usando a internet, um meio eletrônico. São mais de 500 bilhões de notas fiscais eletrônicas emitidas por dia no Brasil. Certo? Veja, eu não sei se o Brasil é especialista para recolher imposto, porque se o Brasil fosse especialista para recolher imposto, não tinha sonegação e a gente não saberia como sonegar. Mas o cara, por exemplo, sonega ainda com a própria nota fiscal eletrônica. Consegue. Diminuiu. Tem cliente que, por exemplo, não compra com nota, o cara precisa entregar a mercadoria no caminhão, emite uma nota. Vai com a nota, volta com a nota. Tira mais mercadoria, vai e volta. Tem jeito de sonegar de tudo quanto é jeito. Mas aí também não é. Tá? A questão é, diria assim, sempre vai ter sonegação? Eu acredito que sim. Lá nos Estados Unidos o cara sonega imposto. Lá nos Estados Unidos o cara tem essa evasão fiscal de várias maneiras. Se não tivesse, não teria crises que tem lá de quebrar empresas. A Enron não falia porque o cara errou na contabilidade. Errou? Né? De propósito. Então assim, tem essa coisa em qualquer lugar do mundo. O exemplo é diminuir significativamente essa evasão fiscal, que era muito alta no Brasil. Se está ruim hoje, se vocês consideram ruim, era pior antes sempre. Que mecanismos que eles estão fazendo para melhorar? É só essa uma questão. Então assim, isso é um outro exemplo de business to government.
Porque lá nas perguntas da prova pode ser que caia isso e não a questão do leilão eletrônico. São 2 pontos no governo que ele tem que fazer: economizar dinheiro com os gastos dele, então leilão eletrônico, leilão reverso, e arrecadar mais. Qual a diferença que tem isso daí com uma empresa? O que uma empresa privada tem que fazer? Comprar um sistema emissor. Comprar um sistema emissor para Não. Para fazer concepção. Concepção de uma empresa, ela tem que ter lucro. Sim. Para ela ter lucro, ela tem que diminuir as despesas e aumentar as... Sim. Qual a receita do governo? Imposto. Qual a despesa do governo? A despesa do governo são todas as despesas que o governo tem. Paga salário, etc. Quando a gente olha sobre o âmbito de administração de empresas, parece uma empresa como outra qualquer. Sim, parece. Só que nós somos donos dela. A sociedade é dona dessa empresa que se chama governo. E nós temos que cobrar dos 2 lados. Quando nós, pessoas, eu não estou querendo ser puritano, tá? Eu só estou colocando isso numa verdade que é a verdade. Sonegamos impostos, quem nós estamos roubando? Nós mesmos. A gente tem que estar consciente disso. Eu não estou falando que vocês não vão fazer o que é errado. É errado, errado é fazer isso, mas assim, é só esse conceito. Quanto mais certo eu puder fazer, melhor. Para mim, como pessoa, como sociedade. Eu preciso fazer esse distancialismo se eu pagasse os meus impostos e esses impostos fossem realmente revertidos a trabalhos do governo? Pensa, todo ano vocês pegam, sei lá, tá no Natal, eu vou comprar a flanela de R$1 que o cara tá vendendo que pendura ali, eu vou comprar a bala que é pra ajudar o cara. A gente sempre fica caridoso no final do ano. Eu vou pegar e vou dar R$10 para uma creche. Eu vou ajudar isso daqui. Eu vou ajudar o pessoal que está lá com problema lá em Teresópolis, lá das enchentes. Se nós pagássemos, se todos nós, sociedade brasileira, pagassem seus impostos, você acha que o governo teria dinheiro e recursos para resolver esse problema sem precisar de nós tirarmos ainda mais um pouco do que é nosso colocar ali? O governo é tão rico. Será que vocês precisariam estar pagando faculdade particular? Eu acho que os políticos iam ficar mais ricos. Né? No mundo inteiro, Eu né? acho não, você foi, né? O problema está na outra ponta, não? O problema está nas duas pontas. Mas eles não repassam. Né? Então, eu acho que é assim. E aí eu falo, então se o problema está na ponta de lá, por que nós como sociedade elegemos sempre os mesmos caras para estar lá? Não tem opção. E quem é a opção? Então, não tem. E por que você não vai lá como opção? Ninguém. Qual é o detalhe de quando uma pessoa que você julga honesta, correta, que acaba ocorrendo com essa pessoa lá? Não tem jeito. Ou ela é engolida pelo sistema ou ela se convida. A questão, e aí, mudando desse foco, é o quanto a gente consegue inverter isso. E se vocês olharem para uma coisa que nós invertemos no nosso país, um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, é a questão da inflação. Nós vivemos ciclos de hiperinflações, uma atrás da outra. Talvez vocês tenham visto quando crianças, ou nunca viram, as inflações. Quando crianças. Troca moeda, corta zero, depois no mês 6 vezes depois faz a mesma coisa, enfim. Nós conseguimos reverter isso hoje como sociedade. Saímos de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Será que a gente consegue trabalhar também na questão da ética, da moral na sociedade para a gente mudar isso na política? Sim. Demora. Demora quanto tempo? Ou mais. Tem que mudar toda a cultura Tem que do mudar brasileiro. Pensa positivo, professor. Porque o brasileiro quer levar vantagem em tudo. Então o cara tá levando vantagem lá em milhões, mas você leva vantagem às vezes em R$1.
Se o cara te devolve o troco errado, você fala, puta, sai ganhando. Bota no bolso, sai fora. Conhecimento coletivo já era. Sabe aquelas coisas a gente ficar vendo esses vídeos de motivação, não sei o quê, coisa que tem na internet e tal? Não é a mesma coisa? Já viram um vídeo que o cara pega lá, tem um monte de coxinha no mar, ele pega, vai jogando um monte de coxinha de volta pro mar? Aí outro fala, pô, para, pra que você vai fazer isso? Né? Que diferença vai fazer você mandar 10, 20, 30 conchinhas de volta pro mar se você tem milhares aqui na areia? Então o cara pega a conchinha e fala, pra essa vai fazer a diferença. Né? Então assim, se cada um fizer a sua parte, mínimo que for, será que um dia a nossa sociedade o ensinar os seus filhos, seus sobrinhos, e reensinar talvez os nossos pais, nossos avós, esse caminho virtuoso, a gente não muda a consciência? Quantas coisas a gente já não mudou de consciência da sociedade brasileira, de coisas que a gente fazia errado? Eu duvido que tem um aluno daqui desta sala, e eu sei porque eu conheço a maioria de vocês já há um semestre e meio, para dizer que vocês estacionam o carro na vaga de deficiente no supermercado. E que fica revoltado quando vê isso. É o mínimo. É o mínimo que vocês podem fazer. Pode ser que você não vá brigar com o cara, porque não vale a pena brigar com o cara porque o cara fez isso. Certo? Pode ser que você faça isso quando tá bêbado. Quem tá envergonhado, putz, eu fiz isso, mas eu tava bêbado. Tá bom, você tava bêbado, beleza. Entendeu? Mas, gente, é o mínimo. Vocês sabem que isso é errado. Tenta respeitar ao máximo. Quantas coisas na nossa sociedade... Por que a gente entra no metrô e não acende cigarro dentro do metrô, não joga dentro do lugar? Porque o urubu tá lá, vai bater na gente, vai brigar. Não, já é uma forma de educação. A gente masca chiclete, vai, guarda no papelzinho, põe no bolso, depois joga fora. Eu sei que o metrô mudou muito hoje. Mas só essas mínimas coisas de educação... No trem já não é assim. No trem já não é assim. Só essas mínimas coisas. Sabe aquela coisa, não sei se vocês têm sobrinhos, filhos, etc. Pai, eu tenho filhos. Por que você passou no vermelho? Vermelho, a professora ensinou na escola que é para parar o carro. Você acaba começando a respeitar. Atravessa na faixa. Vamos atravessar a rua? Não, vamos até a faixa, mas filho não dá pra cortar aqui. Não, vamos na faixa atravessar. Parece que mora no Brasil, né? Entendeu? Eu tenho colegas europeus que o cara faz assim, ó. Mesmo no Brasil, ele é louco. Já viu o cara fazer isso? O cara é louco. Para na meio da rua. Não, o cara vai parando. Lá na Europa, nos Estados Unidos, a 200 metros de distância, o cara já parou o teu carro. Já parou o carro para você passar. A prioridade é do pedestre. Por que eles conseguem fazer isso? É educação. Eu já vi colegas meus lá na Europa, por causa de 1 centavo, tomar bronca da mulher de trás do caixa. O que a gente faz por causa de 1 centavo, de 10 centavos? Ah, fica com o tronco aí. Não quero, vou carregar moeda. Não é isso que a gente faz? Né? O que a mulher fez? Tomou bronca. Escuta, pega lá aquilo lá que é teu dinheiro. Não é dele, é teu. Se você fizer isso, esse cara vai ficar mais rico e você vai ficar mais pobre. Sempre. Pega o que é seu porque é justo. Simples assim. Vocês sabiam que a gente tem 2 regras hoje em dia para dinheiro? No nosso país? Não, né? Se você for pagar dinheiro em espécie, não tem mais moeda de 1 centavo. A menor moeda é de 5 centavos. Então o seu troco é arredondado para cima ou para baixo de 5 em 5 centavos. Não se circula mais moeda de 1 centavo no nosso país. Ao passo que se você quiser pagar exatos R$ 2,21,
paga com cartão de débito. Vai colocar R$ 2,21. Comércio eletrônico, os centavos todos são válidos. O comércio em espécie, dinheiro e moeda, arredonda para 5 centavos para baixo ou para cima. Sabia disso? Sabia que isso daí aconteceu? Mas é arredondar para baixo. Tá vendo? Então é parte de vocês, como sociedade, conhecerem essas regras. Ler o jornal e estar atento a essas regras da sociedade. Certo? O que mais a gente pode considerar business to govern? Nós falamos da questão receita, despesa. O que mais a gente precisa fazer com o business to govern? Pode fazer. Mais alguma ideia? Se o governo é nosso, se a entidade de governo pertence à sociedade, quem fiscaliza eles? Teoricamente nós mesmos. Como é que nós fiscalizamos nós mesmos? Você pode, se você quiser. Quem acaba fazendo o papel do fiscal do governo? Governo. Hoje em dia tem um nome bonito, entidades não governamentais. ONGs especialistas em cuidar das contas do governo. Procura que tem. A ONG que cuida das contas do Tribunal de São Paulo, a ONG que cuida da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Entidades de classe, a própria OAB Brasil, OAB São Paulo, fazem que papel? Além de emitir certificado dizendo que o cara pode ser advogado. Olhar sobre esse ponto de vista, de sociedade. Quem, por exemplo, define que, olha, uma regra para a engenharia mudou? É o governo? Sobre uma entidade especializada que dá assessoria a ele, se chama CREA, que ajuda a definir a norma junto com a BNT. CREA é do governo? Não é do governo. É uma entidade de classe. E os sindicatos? Também são entidades. São sociedades específicas dos metalúrgicos do ABC, que fazem esse papel. E os partidos políticos? E as sociedades privadas? Os maçons? Rosa Cruz? Por que eles estão metidos no governo? Só porque eles querem poder? Porque eles são pessoas infiltradas no poder? Para pensar no aspecto sociológico e antropológico. A questão é que eles estão lá também para proteger os interesses da sociedade, dos valores que ela acredita dentro dos valores do país. E as igrejas? Porque nós somos, o país do Brasil é um país, como é que fala? Laico. Obrigado. Eu esqueço essas palavras. É um Estado laico. Quem fiscaliza se realmente nós estamos sendo um Estado laico? As outras, elas mesmas. Entre elas. Veja o que aconteceu agora lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês repararam que o pastor foi e queimou o Corão. Qual Corão? O pastor de uma igreja evangélica, protestante lá nos Estados Unidos, queimou o Corão. O governo chegou e falou assim, isso é proibido. O governo americano, saiu hoje a declaração oficial do governo. Pô,
Nós somos um Estado laico. Nós aceitamos todas as formas de religião no nosso país. A gente não pode deixar com que, só porque ele é protestante, a maioria do nosso país é protestante, que alguém vá lá e queime o livro sagrado do muçulmano. Se fosse feito do muçulmano queimar o seu próprio livro sagrado, é uma coisa, mas é da outra religião fazendo isso. Então, o governo tem esse papel também de proteger e entre eles se proteger. Tá? É proveitoso falar um pouco de Business to Government, que é a matéria web, internet, falar um pouco de sociedade para vocês e do que vocês têm que se ver como sociedade. Vamos passar um vídeo e depois a chamada. Vocês estão livres para estudar para a prova que vocês têm só amanhã, né? Não é nem hoje. Por isso que faltou bastante gente. Ligar o som. Ligar o monitor. Sem dormir. Tá aparecendo alguma coisa aí? Tá. É o ET. Só da frente. Vocês conhecem esse vídeo? Conhece. Já viram esse vídeo? Eu mostrei? Não, foi o Lázaro, né? Honored to be with you today for your commencement from one of the finest. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on.
Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still love what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Maureen and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life,
And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. In a remarkable turn of events, Apple bought. None of this would have happened if I hadn't been fired. For instance, the only thing that kept me going was that I loved work, is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying, because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.
Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Bom, vocês viram isso no primeiro semestre. Olha o outro livro. Alguns talvez não lembrem, alguns recordem, alguns começarão. Falta para vocês um semestre e alguns meses para sair dessa faculdade. Lembrem o que vocês eram quando vocês entraram aqui, o que vocês são hoje e o que vocês podem ser no futuro. Se estão cansados, já foram 3 semestres, estão no 4º, falta o 5º ainda. Parece que não acaba nunca, mas está acabando. Alguns ainda não mudaram, tudo do mesmo jeito, professor. Meu pai que me sustenta, ele paga as contas, ele dá aula aqui, ainda não arrumei emprego, não arrumei estágio, estou me virando. Pensa que alguns trocaram de emprego para melhor. Pensa que alguns ficaram desempregados e já arrumaram outro emprego, não tão bom quanto o primeiro, mas estão aí levando a vida. E aí ficam as 3 mensagens do Steve Jobs. Conecte os pontos. A gente não consegue conectar um ponto no futuro, a gente só consegue ligar para o passado. Se vocês estão aqui hoje é por algum motivo de algo que aconteceu no passado. Se eu estou aqui hoje com vocês é porque algo aconteceu no passado que eu tinha que mostrar esse vídeo de novo hoje. Certo? Qual que é o segundo conselho dele? Faça com amor. Termine essa faculdade com amor para terminar. Qualquer que seja esse amor para terminar essa faculdade. No último, stay hungry, stay foolish. Eu guardo em inglês, né? Traduz como tenha fome, seja tolo. Eu não gostei dessa tradução, né? Mas tenha fome, legal, quer dizer assim, poxa, tenha fome do conhecimento. Tenha fome do novo, tenha fome da aventura. Enquanto vocês, a maioria de vocês aqui é jovem. Seja tolo não, seja ingênuo, seja humilde. O tolo, passado para trás. O ingênuo, pode ser. A humildade não vai deixar você ser passado para trás. Pode ser uma vez, não todas as vezes. Entendeu? O que isso tem a ver com a aula de hoje? Talvez na parte do governo, que a gente se melhorar como sociedade, aproveitar a oportunidade que a gente está falando de negócios com o governo, como é que isso funciona. Nós podemos ajudar a nossa sociedade com esse tipo de coisa. Com o pensamento de que nós vamos ser melhores.
Quanto mais a gente pensar e ouvir coisas, esse governo não presta, tem um bando de ladrão, eu vou anular meu voto porque todo mundo é ladrão. Eu acredito na seguinte coisa: se você quer anular seu voto ou deixar em branco porque não te apetece, não gosta de nenhum político, e nós temos eleição esse semestre ou esse ano para estar falando disso, mas ok. Se você acha que o governo atual é ruim, dê chance ao outro governo. Se o outro governo também, que é o de oposição ao atual, você também não gosta, forma o seu. Veja o que você quer. É fácil para todos nós reclamar de todos os problemas. A gente escuta isso das pessoas mais velhas e eu não estou dizendo que eles estão errados, porque eles já tiveram uma vida aí. Mas pensem que vocês são o futuro da nação. Olha, agora eu virei Renato Russo. Assim, vocês estão fazendo a nação para frente. Cada sementinha que vocês colocam na cabeça das pessoas, em volta de vocês, pode fazer a diferença no Brasil e talvez no planeta. Então, não percam essas esperanças. Eu, uma época na minha vida, fui muito negativista. Tudo era uma merda, tudo era uma ruim, não sei o quê. Tudo deu errado nessa época da minha vida. E eu tô falando sério. No dia que eu parei de pensar assim, que eu mudei meu pensamento, as coisas começaram a melhorar pra mim. Ainda não tá do jeito que eu quero, mas tô resolvendo meus problemas a cada dia, tô tentando resolver uma coisa de cada vez. Independente de religião, credo, língua, etc. Se você tiver um pensamento negativo quando acordar, pensa em 2 positivos para matar aquele negativo. Se você ouvir um colega de trabalho seu só falar coisa ruim, sai de perto, vai perto de outro para ouvir piada. Se a piada for de deboche para falar mal de alguém, para ser negativo, vai escutar uma piada que seja positiva. Diga-me com quem andas, te direi quem é. Se você anda com pessoa que só faz piada negativa, você vai ficar igual. De vez em quando é legal, tomando cerveja e tal, mas chega uma hora que isso não atrai boas energias para ninguém. Vamos para a chamada, vocês vão ter reação física às mãos.